Olá, meus queridos amigos, olá, meus queridos irmãos. Eu estou aqui de volta com mais uma gravação para que você que está aí na sua casa, nesse período de quarentena, que tem sido tão difícil para nós todos, possa ter uma mensagem, possa ter uma consolação, possa ter uma orientação, uma explicação, enfim. Nós estamos aqui a postos, quase todos os dias estamos postando um vídeo para que você tenha as informações necessárias. E eu estou tomando cuidado de fazer o seguinte: eu tenho muitos amigos no Facebook, eu tenho muitos clientes, eu tenho muitos amigos fora do Facebook, e eu tenho tentado assim, nas minhas postagens, de uma forma geral, agradar a todos. Eu, como terapeuta, psicanalista, psicoterapeuta, tenho feito algumas postagens falando sobre saúde emocional, onde a minha abordagem é feita apenas sobre o ângulo da psicoterapia, apenas citando Freud e Jung, assim por diante. E em algumas outras postagens, aí nós fazemos uma postagem mais direcionada àqueles que têm um conhecimento mais profundo. Então a gente tem tentado alternar temas mais leves e temas mais profundos de estudo. Por exemplo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reencarnação. E você que às vezes não acredita em reencarnação, não faz parte de uma religião que acredite na reencarnação, mesmo assim, ouça a nossa exposição, pense a respeito, porque nós vivemos num mundo onde poucas verdades são absolutas. Com o passar dos séculos, por exemplo, coisas que a ciência há 100, 200 anos tinha certeza, hoje foram derrubadas por terra. Ou seja, todos nós temos um conhecimento parcial da verdade. Eu acho que nós vivemos num mundo onde nós temos que ter a nossa mente aberta. O que é difícil hoje nos Facebook da vida? São as agressões, né? São as brigas. E a gente deveria pensar diferente. Todo mundo, todas as pessoas têm o direito de terem os seus pensamentos, terem as suas opiniões. E o que é gostoso na vida? É justamente trocar essas opiniões. Eu ouço o seu argumento, eu ouço o que você pensa, você me escuta e a gente troca ideia, a gente reflete sobre aquilo. Por exemplo, falando um pouquinho sobre o tema de hoje, reencarnação. Nós vamos aqui responder algumas perguntas sobre esse tema. Na minha visão, na minha opinião, é inconcebível acreditarmos em Deus como sendo o nosso Pai, dentro de uma fé raciocinada, sem acreditarmos na reencarnação. Ok? Eu vou repetir. É inconcebível acreditarmos em Deus dentro de uma fé raciocinada, sem considerarmos a reencarnação. Porque agora, falando mais diretamente aos espíritas, nós somos vinculados a uma religião que tem como base a fé raciocinada, ok? Então nós não vamos acreditar simplesmente por acreditar. Nós não vamos acreditar porque lemos num livro. Nós não vamos acreditar porque o orador A, o orador B, o orador X falou. Não, nós vamos raciocinar em cima daquele pensamento. Nós vamos avaliar e vamos dar a nossa interpretação. É por isso que, por exemplo, no Espiritismo não existe uma hierarquia, não existe um chefe. Existem pessoas no movimento espírita que nós admiramos, como por exemplo Allan Kardec. Aliás, hoje é aniversário de desencarnação de Allan Kardec. Estamos gravando essa mensagem no dia 31 de março. Então hoje é aniversário de morte do senhor Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail, o verdadeiro nome de Allan Kardec, francês. Então, observem, quando nós falamos de uma fé raciocinada, precisamos ter esse entendimento. Aí você pode estar perguntando assim: Aguinaldo, mas por que você está dizendo que não dá para acreditar em Deus sem a reencarnação? Vamos lá, vamos pensar. Nós temos pessoas que morrem com 100 anos, com 90 anos, com 110 anos, que viveram a sua vida.
e acabam morrendo de idade, ok, ou com alguma doença. Mas nós também temos crianças que por uma complicação no parto morrem assim que nascem. Ou crianças, adolescentes, que num acidente automobilístico perdem as suas vidas. Como entender isto? Vamos dar um exemplo mais ostensivo. Imagine que a sua mulher ficou grávida e a sua vizinha ficou grávida no mesmo período, de pais diferentes, eu espero, né? Senão você vai ter uma outra complicação. E elas vão ter aí um período de gestação muito perto uma da outra. E aí a sua vizinha tem um bebê, nasce um menino lindo, loiro, olhos castanhos, que mora em Votuporanga. A de Votuporanga é brincadeira. Enfim, nasceu. Aí nasce o seu filho, 3 dias depois. E o seu filho nasce com um problema. Nasce às vezes com uma deficiência física, uma limitação intelectual. Como entender isto? Que Deus é este? Será que Deus ama mais a minha vizinha do que a minha esposa? Como entender esse processo? Como entender que acontece um tiroteio numa favela e a bala atravessa o telhado ou atravessa a janela e vai matar uma criança de 3 meses que está dormindo no berço? Como compreender, por exemplo, e aqui eu vou dar só uma pincelada, eu não vou entrar especificamente nesse tema, nesse assunto, porque vai gerar muita polêmica, mas é interessante que ao mesmo tempo em que esse vírus que está por aí, algumas pessoas vão adquirir o vírus, não vão nem perceber, não vão ter sintomas, e o tempo vai passar e não vai acontecer nada, ao mesmo passo que algumas pessoas adquirem o vírus, em 3 ou 4 dias vão para a UTI e muitos perdem a vida. Será que é só a imunidade? Por que o mesmo vírus tem tanta diferença para uma pessoa para outra? E mesmo outras tantas enfermidades, por que algumas pessoas se curam e outras não se curam? Então, se eu analisar a vida, considerando que o indivíduo tem uma única vida, eu não consigo entender. Porque você pode até dizer que se uma pessoa está sofrendo, ela tem lá seus 50, 60 anos, você pode dizer assim, não, são os pecados que ela teve. Ela está colhendo o que ela plantou. Mas quando eu estou falando de uma criança, quando eu estiver falando, por exemplo, de uma pessoa de bem, quantas pessoas de bem que você conhece que sofrem? Quantas pessoas que não são do bem que você conhece que nem gripe pega? Onde é que está a lógica? Como eu posso entender esse mecanismo? Como eu posso entender Deus como sendo o nosso Pai? Como eu posso entender Deus perfeito diante de tantas desigualdades? É aí, justamente aí, que entra a reencarnação, que vem nos esclarecer. E eu gostaria aqui de fazer um parêntese para dizer que a reencarnação não é um patrimônio do Espiritismo. A reencarnação é uma crença comum em muitos povos, ok? Porque muita gente também diz, mas isso aí foi o Espiritismo. Não. No Espiritismo, nós temos como um dos princípios básicos a reencarnação, é verdade. Mas a reencarnação não é uma criação do Espiritismo. Voltemos ao raciocínio. Quando eu vou reencarnando várias vezes, e essa é a ideia do Espiritismo, a proposta espírita é esta: fomos criados simples e ignorantes, com destino à perfeição, e vamos reencarnando com 2 objetivos: evoluir e resgatar os nossos débitos do passado. Resgatar os débitos do passado significa colher os resultados do que eu plantei em existências pretéritas. Quando eu faço este vínculo, quando eu, por exemplo, coloco assim, o espírito não tem várias vidas,
O espírito, desde que ele é criado, ele tem uma única vida e várias experiências no corpo físico. Isso quer dizer que tudo que eu fiz de bom e de ruim numa existência passada vai se somando à vida que eu tenho hoje. E aí nós vamos encontrar muitos exemplos. Então esta é a nossa percepção dos acontecimentos da vida. Existem aí situações, digamos assim, kármicas, existem determinadas programações reencarnatórias que determinam este ou aquele acontecimento, certo? Eu acho que agora eu consegui dar uma explicação acessível a todos sobre reencarnação. E mais, a reencarnação é uma lei universal, mesmo nos outros planetas, e aqui vale essa ressalva, o Espiritismo surgiu em 1857, através do Livro dos Espíritos, e aquela época, os Espíritos já diziam a Allan Kardec sobre a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, existe vida em outros planetas, e os seres que habitam outros planetas também estão submetidos à lei da reencarnação, porque é uma lei universal, é uma lei de Deus, é uma lei imutável. E vou abrir um outro parêntese, porque não faz parte do tema, talvez até a gente aborde esse tema numa outra situação, para dizer, os extraterrestres, os seres habitantes de outros planetas, estão cada vez mais próximos de nós, especialmente nesse momento tão sofrido para o ser humano, ao qual nós estamos passando por conta do coronavírus, certo? Muito bem, agora vamos aqui às perguntas. Vamos responder algumas perguntas sobre reencarnação. Primeira pergunta: o que acontece com as crianças quando elas morrem? Elas ficam em sofrimento? O espírito dessa ou daquela criança tem que comunicar-se numa sessão mediúnica para ser auxiliada? Não tem. Bom, vamos aqui fazer duas explicações. Primeiro, normalmente quando uma criança morre, ela chega ao plano espiritual como criança, porque às vezes há essa dúvida: mas o espírito de uma criança é adulto, então quando a criança morre, o espírito chega adulto na dimensão espiritual? Não, chega criança, e essa criança é, digamos assim, adotada por uma família, e ela vai crescendo um pouco mais rápido do que quando estava aqui na Terra, mas ela chega criança no plano espiritual. E não existe espíritos de criança sofrendo no umbral, justamente porque são espíritos que estão na fase infantil, eles são recolhidos e amparados imediatamente. As crianças se comunicam através dos médiuns apenas quando elas vêm trazer uma mensagem para os seus pais. Quantas vezes a gente vê isso naquelas reuniões de psicografia, né? Da psicografia de entes queridos que partiram, as chamadas cartas de consolação. Muitos médiuns fazem esse trabalho. Então você vê lá a criança vindo para mandar uma mensagem para os pais, mas as crianças, elas são imediatamente amparadas assim que elas desencarnam, certo? Segunda pergunta: qual seria o maior desafio para nós que estamos um pouco mais conscientes da nossa condição no cumprimento dos nossos deveres? Eu tirei aqui uma frase do espírito de Dr. Inácio Ferreira, que eu tenho uma grande simpatia, e uma das obras que ele escreveu através de um outro médium, ele disse assim: talvez a nossa maior dificuldade seja harmonizar o nosso karma pessoal com o ideal de continuarmos servindo Jesus. Eu vou repetir, tá? Talvez a nossa maior dificuldade seja harmonizar o nosso karma pessoal com o ideal de continuarmos servindo Jesus. Vamos explicar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: o fato de você ser médium, o fato de você ser orador,
o fato de você ser um cristão e fazer o bem às pessoas, isso não tira de você a condição de espírito endividado que aliás todos nós somos. Então é óbvio, e nós aprendemos isso com Jesus, quando Jesus disse assim: o amor cobre a multidão de pecados. Então é óbvio que nós, à medida que vamos fazendo o bem, as nossas dores são amenizadas. Mas eu não posso me achar especial só porque eu faço bem. A gente vê muito disso no nosso movimento espírita. As pessoas que são médiums muitas vezes se acham especiais. As pessoas que dirigem instituições acham que são melhores do que os outros, que são espíritos evoluídos, e isso é uma grande bobagem. A evolução moral não é vista, não é detectada pelo papel que você representa, pelo cargo que você tem. É muito importante o seu trabalho no bem, só que isso não vai eximir você das lutas que você tem que ter. Então a gente precisa entender isso com muita clareza. Falando dos espíritas, você vai ser médium, que legal. Você vai lá na instituição produzir como médium, dar passividade aos espíritos, você vai aplicar passe, muito bacana. Você vai lá fazer um trabalho social, muito legal. Só que você vai ter problema na família, você vai ter problema de saúde, ou às vezes você vai ter um filho complicado, você vai ter um lar desarrumado, certo? Aí a pessoa diz assim: nossa, mas eu faço tanto bem, por que eu tenho que passar por isso? Bem, a pessoa que diz isso, na verdade, ela está querendo fazer uma barganha com Deus. Tipo assim, eu faço o bem e não sofro nada, tá? Então, a gente vai ter que conseguir harmonizar isso. Eu vou continuar tendo os meus desafios pessoais, de espírito reencarnado que sou, submetido a um processo evolutivo, e ao mesmo tempo, eu vou ter que conciliar isso com a minha atividade espiritual. Então, talvez essa seja a grande dificuldade, porque muitos acabam desanimando, muitos acabam desistindo, muitos acabam não dando conta, e a gente teria que dar, certo? Terceira pergunta: a pandemia que está acontecendo atualmente por causa do coronavírus, de alguma forma abalou ou reverberou na dimensão espiritual? Para responder essa pergunta, eu anotei aqui um trecho que está no livro Nosso Lar, no capítulo 41, intitulado Convocados à Luta. Nessa situação, André Luiz fala da guerra aqui na Terra. Começava a acontecer a grande Segunda Guerra, e André Luiz diz assim: nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque, porque também estavam passando várias colônias espirituais ligadas à civilização. Era a guerra que começava. Então observem que sim, a dimensão espiritual, embora no livro dos Espíritos a gente tenha a explicação que o plano espiritual é o mundo normal primitivo e o plano físico é uma outra dimensão, eles estão interagindo o tempo todo. Então, uma situação como esta que nós estamos vivendo hoje, é claro que isso repercutiu nas dimensões espirituais próximas do orbe terrestre, até para o socorro. Estão desencarnando, principalmente na Espanha, na Itália, infelizmente, muitas pessoas. Em 24 horas, 800, 900 pessoas estão deixando a vida física. Como é que esses espíritos estão chegando no mundo espiritual? Precisa ter uma equipe para recebê-los, precisa ter uma equipe para orientá-los, para conduzi-los a um outro hospital da dimensão espiritual. Psicólogos, psiquiatras do mundo espiritual, médicos. Então, estes espíritos, estas dimensões, sim, elas são afetadas por tudo aquilo que vem acontecendo aqui na Terra. Isso é um fato, certo?
Seria interessante até a gente se aprofundar mais, né? É bastante curioso essas explicações. Como é que será que os espíritos estão trabalhando? Como é que será que eles estão ajudando? Mas, para sermos fiéis à resposta, a resposta é sim. Isso tem uma repercussão no mundo espiritual. E no mundo espiritual inferior também, tá? Numa outra oportunidade vamos falar sobre isso. Um espírito, uma outra pergunta. Um espírito que prejudicou a humanidade numa encarnação, pode, na próxima encarnação, ser um benfeitor ou um herói dessa mesma humanidade? Depende. Isso é muito relativo. Veja, existem algumas pessoas, alguns espíritos, que, até uma palavra forte, né? Mas foram considerados verdadeiros monstros da humanidade. Mussolini, Hitler e tantos outros ditadores que levaram muito sofrimento para várias partes do mundo. É muito difícil, quase impossível, um espírito que tenha esse perfil, que tenha essa inferioridade moral, mudar tanto de uma encarnação para outra, certo? Porque a gente aprende que a própria evolução humana, ela é gradativa. Então dizer que um espírito, num dado momento, foi um monstro que fez a humanidade sofrer, que daí a 300, 400, 500 anos, um milênio depois, reencarnou para ajudar a humanidade, ok, certo, sem problema nenhum. Mas dizer que esse espírito, já na reencarnação seguinte, veio para ajudar a humanidade, é um pouco difícil de acontecer. Porque se você considerar o tempo que o espírito fica no plano espiritual de uma encarnação para outra, é muito pouco tempo para o espírito mudar tão profundamente a ponto de deixar de ser um vilão e se tornar um herói da humanidade, certo? Então aí a gente acredita que, de uma forma geral, a resposta é não, pelo menos num tempo curto, ok? Próxima pergunta: qual a garantia que vamos cumprir com a nossa programação reencarnatória? Nenhuma. O único espírito que esteve encarnado na Terra, que não tinha chance de falhar, foi Jesus. Só Ele. Todos nós que reencarnamos, quando reencarnamos dentro de uma programação, temos possibilidades de acertar ou de falhar. Alguns vão cumprir com 50% da sua programação reencarnatória. Outros vão cumprir com 70%. Outros vão cumprir com 10%. E outros vão perder a encarnação. Por quê? Porque a partir do momento que eu mergulho na esfera física, eu vou ter à minha frente muitas distrações. Eu vou ter principalmente o passado, que pesa muito contra mim. Porque quando eu reencarno, eu posso reencarnar com boas intenções, com boa vontade, com uma programação reencarnatória para fazer o bem, legal. Só que eu não posso esquecer que provavelmente nas outras existências eu não fiz nada disso. Para nós, a maioria de nós, é a primeira encarnação que nós estamos tentando fazer o bem. Isso significa que o passado pode falar mais alto. E aí então a gente não cumprir com aquilo que foi programado para esta encarnação, ok? Dona Maria Modesto Cravo, e eu vou citar a frase dela para a gente encerrar, que a frase dela serve para reflexão. Fazer aqui uma reflexão final. Tem um livro do Dr. Inácio Ferreira em que ele está conversando com Maria Modesto, e Dona Maria Modesto, que para quem não conhece, leiam a biografia dela, foi um grande espírito e uma grande espírita. Dr. Inácio está falando justamente sobre o aproveitamento da nossa encarnação. E ela disse para Dr. Inácio assim, que ela tinha muitos arrependimentos. E Dr. Inácio Ferreira contesta a Dona Maria Modesto. Diz: não, Dona Maria, o que é isso? A senhora fez muito. A senhora fez muito pelas pessoas, a senhora se dedicou muito a ajudar.
A senhora não poderia ter feito mais. E aí Dona Maria Modesto Cravo dá uma resposta que nos faz pensar. Ela diz assim ao doutor Inácio: talvez eu não pudesse ter feito mais, mas com certeza eu poderia ter feito melhor. Então, diante daquilo que você está fazendo, talvez você até não possa fazer mais do que você faz, mas será que você não pode fazer melhor? Será que nós não podemos fazer melhor nessa atual encarnação que nós estamos? Então eu desejo que você reflita sobre isto, que você reflita sobre a sua vida e que você cumpra com a sua programação reencarnatória e que todos nós consigamos, tá bem? Muita paz, muita luz, que Jesus lhe abençoe. Fiquem